Sabe, eu gosto muito de falar, quando a gente está falando sobre jovens, sobre cumprir o nosso propósito, porque existe mesmo um propósito específico para a nossa geração. Palavras que já foram pregadas em outro momento, até foram, mas palavras que estão sendo bradadas com mais força na nossa geração. Eu não sei quanto você tem ouvido falar, meu irmão, sobre um avivamento. Eu não sei o quanto você tem ouvido falar sobre jovens em lugares de autoridade, em lugares de influência, pessoas que vão ser pinçadas pelo Senhor, de um lugar onde elas não eram conhecidas, não eram nada, mas o Senhor vai, olhando o nosso coração, Ele vai pinçar e colocar em lugares de autoridade, em lugares de influência, em lugares onde a sua voz vai poder atingir muito mais pessoas, porque o que tem dentro de você, meu irmão, é realmente para impactar uma geração. Amém? E eu creio em jovens assim, jovens como Daniel, como Esther, como José, jovens que estiveram nos lugares certos. E porque eles estavam nos lugares certos, com o coração certo, Deus pôde usá-los para salvar um povo. Eu gosto muito de Esther, quando a gente fala sobre Esther e se levanta uma perseguição contra o povo de Israel, contra os judeus. E naquele momento Mordecai chega para Esther e fala, olha, você pode até não fazer nada, e Deus vai encontrar um outro meio de salvar o povo, mas você e a linhagem do seu pai vão desaparecer. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou dentro do palácio. E eu creio numa geração, meu irmão, preparada, porque a gente vem aqui aos domingos, aos sábados, às quintas, para se preparar para, quem sabe, um momento como esse. Quem sabe um momento onde a sua arte vai estar sendo exposta e vai abrir espaços onde o evangelho nunca chegou. Momentos onde o seu desempenho profissional vai ser tão grande que você vai chegar nas mesas da diretoria, na diretoria de grandes empresas, e vai ter, alguma coisa vai acontecer, e quem sabe para um momento como esse. Amém? Eu tenho firme expectativa, meu irmão, nisso acontecer na nossa geração. Nisso acontecer, de pessoas serem pinçadas para lugares de autoridade, onde pode ter riqueza, pode ter fama, pode ter muita coisa, mas nós vamos estar conscientes de que nós estamos ali por causa de um propósito. Nós estamos ali porque nós somos enviados de Deus, nós somos seus embaixadores, e Ele tem um plano para cumprir através das nossas vidas. Amém, meu irmão? E é por isso que eu fico animado. Eu fico animado porque a nossa geração não vai deixar passar de nós. Nós vamos estar atentos e vamos fazer tudo isso. Então, meu irmão, eu queria te convidar a abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 13. Aleluia. Lucas, no capítulo 13. Vai chegando lá. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Meu irmão, não esteja nesse lugar com expectativa de receber de mim como se eu tivesse algo para te dar. Mas tem expectativa naquele que me enviou, naquele que eu sou um canal, porque Ele sim pode mudar a sua vida hoje. Uma só palavra vinda de Deus, ela é poderosa para mudar as nossas vidas, alterar a nossa trajetória. E eu creio, meu irmão, numa palavra que é ungida por si só, e no Espírito Santo de Deus passeando nesse lugar, e nos atingindo, nos impactando. Amém? Lucas, no capítulo 13... eu quero que você entenda o contexto, porque a palavra de Deus ela foi escrita para a gente entender. E nós, como somos estudiosos da palavra, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos capacidade para entender tudo que está escrito. Por algum tempo, a igreja foi enganada com o sentimento de que Deus tinha coisas como um mistério, guardados para Ele, que nós não saberíamos disso, e nós viveríamos confusos. Mas não, a palavra ela foi revelada. O mistério ele foi revelado em Cristo, e o Espírito Santo do próprio Deus, que conhece Deus, conhece as profundezas de Deus, Ele habita dentro da gente, e Ele revela as nossas vidas. Amém? Então, aqui em Lucas, no capítulo 13, nós sabemos que a Bíblia ela é escrita para povos diferentes em momentos diferentes. Então, é besteira eu olhar para um texto que está escrito para os judeus e achar que aquilo vai se cumprir na minha vida exatamente daquele jeito. Por quê? Porque tem profecias que são para os judeus, tem profecias que são para a igreja, tem profecias que são para os gentios. Tem pessoas que leem Apocalipse e falam, meu Deus, que medo gigantesco eu tenho de tudo isso acontecer. E olha para a tribulação e fala, quanto sofrimento, já estou com medo antecipado pelo sofrimento. Mas nós não, nós sabemos que a tribulação não é para a igreja. A igreja vai ser retirada, vai ser guardada, porque assim como o justo não participou do juízo em Noé, ele foi guardado, nós seremos guardados desse juízo. Amém?
Então, nós entendemos que a Bíblia fala para públicos diferentes em momentos diferentes. E nesse capítulo 13 de Lucas, você vai vendo pelo contexto que Jesus está falando com os judeus. Ele está falando especificamente com aquele povo de Jerusalém, porque tinha acontecido uma tragédia. Pilatos tinha mandado matar alguns galileus e tinha misturado o sangue desses mortos ao sangue dos sacrifícios. E isso para eles era um motivo de tristeza muito grande, porque o sacrifício tinha sido profanado e o próprio sangue dessas pessoas foi misturado. Então aquilo era um grande evento, estava todo mundo chocado pelo que aconteceu. Mas Jesus está vendo como eles pensam sobre isso, e eles pensam assim: ora, devem ter sido muito pecadores esses galileus, a ponto de ter acontecido tamanha tragédia com eles. Mas Jesus vai ouvir o que eles estão dizendo e vai falar: será mesmo que vocês estão pensando que é porque eles pecaram muito, que eles eram mais pecadores que todos os outros galileus que aconteceu aquilo? Não. E digo mais, se vocês se arrependerem, as mesmas coisas estão passíveis de acontecer com vocês, judeus. E aí ele vai na ferida, ele fala: olha, não é verdade que caiu uma torre em Siloé, em Jerusalém? Ele estava em Jerusalém falando isso. Não é verdade que caiu uma torre e muitas pessoas morreram? Vocês acham que eles eram mais pecadores que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. E digo mais, se vocês, judeus, não se arrependerem, as mesmas coisas, vocês vão perecer da mesma forma. E você vai ver que, profeticamente, aquilo realmente aconteceu, porque Jerusalém depois vai ser atacada, sitiada, e muitos vão morrer sob as muralhas, muitos vão morrer em desabamentos. Enfim, o juízo chega para aquele povo da mesma forma, porque eles não se arrependeram. Amém? Então, ele vai caminhando nesse contexto que, eu quero que você entenda isso, meu irmão, porque a gente não lê a Bíblia aleatoriamente, a gente entende o que lê. Então, o versículo que eu vou ler com você, ele falado com o foco nos judeus, falando num contexto de arrependimento para os judeus. E é lá no capítulo 13, versículo 6, que Jesus, depois disso, vai dizer uma parábola. E dizia esta parábola, no versículo 6, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, ao agricultor responsável pela vinha: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandará cortar. Então, esse é um texto um pouco forte, se você já está conseguindo entender o que ele está dizendo aqui, mas a gente vai esclarecer parte por parte. Esse dono da terra chega, e quem é esse dono da terra? Esse dono da terra é Deus, o dono da vinha. E ele tem essa vinha plantada com muitas plantas, e nessa vinha tem uma figueira. Essa figueira, ela tem um lugar diferenciado, um lugar privilegiado no meio dessa vinha, porque ela não é uma plantação de uva, como se tem nas vinhas. Ela é uma figueira plantada no meio da vinha. E isso era um hábito relativamente comum dos judeus. Eles faziam essa vinha, uma construção murada, botavam uma torre e plantavam também uma figueira para ter os frutos da figueira. Mas o que acontece nesse contexto é que provavelmente essa figueira representa Israel. Usualmente, Jesus vai tratar com a falta de frutos de Israel através da imagem da figueira. E ele vai ver que o Senhor chega, ele vê essa figueira que é Israel sem produzir frutos. E quando ele vê isso sem produzir frutos, ele fala: olha, corta essa figueira, porque há 3 anos eu venho procurar fruto e não encontro. Mas o vinhateiro, o agricultor, que é a figura de Jesus, ele intercede pela figueira. Ele fala: Senhor, me dê mais um ano. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubar a terra, eu vou me garantir que não tem nada que eu estou fazendo errado que ela não esteja produzindo fruto. Eu vou dar para ela todas as condições dela produzir fruto. E aí sim, nesse 1 ano, se ela produzir fruto, então ela fica. Mas se ela não produzir fruto, que ela seja cortada. O que Jesus está falando para aquele povo, meu irmão, é porque já é tempo deles produzirem frutos. Assim como João Batista fala lá no começo de Mateus, capítulo 3, versículo 8, ele vê os fariseus chegando e ele fala: raça de víboras, já não era tempo de demonstrares frutos de arrependimento.
Da mesma forma, Jesus fala com aquele povo judeu que não estava recebendo Cristo, o Messias, muito pelo contrário, estava se atendo à lei, quando era o momento de deixar a lei e abraçar o Cristo, para que em Cristo eles fossem salvos, perdoados dos seus pecados. Aquele povo não recebe a palavra, eles endurecem o seu coração e Jesus volta a tratar com eles como árvores, como uma figueira que não deu os frutos de arrependimento. Então, esse é o contexto light, por isso muito amém, muito aleluia, desse versículo. Mas você fala, Gabriel, eu não sou judeu e não estou mais nesses frutos de arrependimento dos judeus. Amém, meu irmão, concordo contigo. Isso está garantido entre a gente. Mas o que eu quero com você nessa noite é que a gente olhe para as características dessa figueira sem fruto, as características desse senhor da vinha e desse agricultor. Porque esse senhor da vinha, ele é um senhor justo. Ele dá o tempo da figueira florescer e dar os frutos. E ano após ano, ele vai ali aguardando os frutos da figueira. Ele vai ali aguardando que ela dê aquilo que ela foi criada para fazer. Mas quando aquilo não se manifesta, ele também tem um questionamento. Por que ela ocupa um lugar sem dar fruto? Não faz sentido isso, que ela esteja aqui recebendo a luz do sol, ocupando espaço na terra, onde eu podia plantar outras coisas, puxando da terra os nutrientes, disputando com as outras e não dando frutos. Por isso ela deve ser cortada. E a gente também vê o caráter do agricultor, de Jesus, o nosso fiel intercessor junto ao Pai, que fala, Senhor, me dá mais um ano, dê mais uma chance para que ela venha produzir frutos. E Deus, um Deus justo, é um Deus misericordioso. E Ele vira e fala, darei então mais um ano. Então vai ter mais um ano para aquela figueira ter a chance de produzir os frutos e ser cortada. Mas sabe, meu irmão, eu venho pregar aqui nessa noite com a tranquilidade de dizer que eu sou o primeiro alvo dessa palavra. Eu sou aquele que primeiro foi tratado, está sendo tratado, e nessa noite eu estou disponível para o Espírito Santo falar comigo, e eu creio que você também está, amém? De nós recebermos essa palavra e acolhermos ela com mansidão, para ela prosperar dentro da gente. E o que está sendo dito aqui, meu irmão, é sobre uma árvore plantada num lugar privilegiado e que ela não tem dado fruto. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu tenho sido plantado num lugar privilegiado, numa palavra que recebe a palavra da fé, sem mistura. Ensinado por grandes homens de Deus, assim como aqueles que estão aqui e eu conheço. Tem recebido a palavra da fé, tem estudado no Rema. Quantos aqui graduados ou estudando no Rema? Aleluia, meu irmão. Isso é um lugar privilegiado. Nós temos recebido tanta coisa, que é justo que seja esperado de nós frutos. Amém? Frutos talvez não frutos como eles estavam vivendo naquela época, frutos de arrependimento, porque a nossa salvação já aconteceu em Cristo Jesus. Nós já nos arrependemos, encontramos em Cristo a nossa salvação, mas há a expectativa no Pai de que nós continuemos a produzir frutos. Tanto frutos quanto somos ensinados em frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e todos os outros, como também frutos, meu irmão, no sentido de, através da nossa vida, ser gerado algo que vai alimentar outras pessoas. Através da nossa vida, outros animais poderem se chegar debaixo dessa árvore que é você e encontrarem abrigo, encontrarem alimento, pessoas serem alcançadas através daquilo que Deus já confiou a você. Há essa expectativa no Senhor, de que através de você, através dos frutos na sua vida, as pessoas sejam alcançadas. Porque, sabe, a coisa mais linda, uma das coisas que eu mais gosto, é que o Senhor, Ele não nos deixou nessa terra por acaso. A gente está aqui por um propósito. O nosso propósito macro qual é? Levar salvação. Certo? Porque a palavra que foi confiada a nós foi o ministério da reconciliação. E eu amo, você não precisa abrir, lá em 2 Coríntios 5, versículo 15, falando, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas esse Deus, cheio de amor, Ele se colocou em lugar de sacrifício por nós. Meu irmão, você tem noção de quanto isso é absurdo? Que nós tenhamos errado, nos separado de Deus, e esse Deus que é justo, que não poderia deixar o pecado sem juízo, Ele envia seu próprio Filho, e Ele faz redenção dos pecados. O Filho de Deus foi enviado para o nosso lugar. Eu gosto quando Jó fala, porque Jó, você não precisa abrir, mas Jó está vivendo um contexto difícil. E quando a gente estuda o livro de Jó, a gente tem que ter consciência de que Jó não tinha o conhecimento de Deus. E por isso que a gente lê coisas no livro de Jó que estão ali como um relato, para que a gente aprenda com aquele relato. Mas não como a gente tome aquilo que o personagem está falando como doutrina. Por quê? Porque depois ele mesmo vai dizer que não conhecia Deus. Certo? Então Jó, num desses momentos, ele está convicto de que Deus tem algo contra ele. Ele está convicto de que ele tem um problema com Deus e ele está convicto de que ele não consegue resolver esse problema com Deus. Porque ele fala, como posso eu, que sou homem, resolver com ele, que é Deus? E aí, parafraseando, ele fala, olha, mesmo se eu limpasse as minhas vestes e me purificasse de tudo, eu estivesse limpíssimo. Quando eu chegasse diante dele, seria como se as minhas vestes estivessem na lama, porque eu sou homem e ele é Deus. Ainda que eu tivesse feito tudo certo e eu chegasse com esse Deus para argumentar com ele, para falar, olha, eu estou certo, a minha própria língua me trairia, porque ela não teria coragem de falar contra ele, que é Deus. Ele fala, como posso? Porque se fosse outro homem, eu faria o seguinte, eu me ia assentar com ele, eu ia chamar uma terceira testemunha e ele seria juiz, seria árbitro entre nós. É como se eu tivesse problema com o José Cícero, e eu estou com um problema com ele, e a gente não resolve isso, a gente está com aquilo há um tempo já, e eu falo, quer saber, Val, você conhece a mim, você conhece ele, senta com a gente, eu vou te falar o que eu fiz isso, e o Cicinho diria, eu fiz isso, aquilo, eu acho que o Gabriel está errado por isso e aquilo, eu diria, eu acho que ele está errado por isso e aquilo. Nós chegaríamos diante de um árbitro que conhece nós dois e que poderia dizer, olha, façam isso, a conciliação é essa, Gabriel, você está errado nisso e naquilo, Cicinho, você está errado nesse outro ponto, então você vai ceder isso, ele vai ceder aquilo e vai selar a paz. Amém? Isso faz sentido? É o que Jó está pensando. Eu queria ter um árbitro que eu pudesse ir de encontro a esse Deus e expusesse a ele as minhas razões. Mas ele fala, não tem como, porque ele é Deus e eu sou homem. Não tem ninguém, porque eu sou homem, ele é Deus. Não tem ninguém que possa vir botando a mão sobre o meu ombro e o ombro de Deus, nos faça assentar e cele entre nós a paz. O que Jó está dizendo é, os meus problemas existem porque eu não tenho ninguém que seja capaz de botar a mão no meu ombro e a mão no ombro de Deus e selar entre nós a paz. Mas sabe, aquilo já vinha sendo gerado, porque desde a fundação dos séculos, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. E João vai dizer que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não achou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, e ele abriu mão de ser igual a Deus, das suas insígnias, da sua divindade, e ele se humilhou e foi feito igual a mim e a você, passou por provações, injúrias, prisão e morte, para que fosse selada a paz entre os homens e Deus, para que o nosso pecado fosse perdoado e agora nós tivéssemos acesso a Deus. Tudo perdoado injustamente? Não, justamente, porque eu pequei e o meu pecado foi julgado em Cristo. E ele morreu, mas ele não tinha pecado, então ele ressuscitou. E ele inaugurou um novo caminho. Ele abriu um caminho de acesso a Deus. E hoje eu tenho acesso ao Deus vivo. Eu tenho acesso ao trono da graça. Eu chego e digo, Paizinho meu irmão, esse caminho foi restaurado, não porque nós fôssemos capazes, mas porque Ele nos amou e deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Amém? É debaixo dessa revelação que a gente vive.
E é debaixo dessa revelação que o escritor de Coríntios fala, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Porque não parou em mim e em você. Ele nos deu o ministério da reconciliação, para que nós sejamos multiplicadores dessa verdade. Ele fala no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não cobrando os homens pelos que eles fizeram de errado, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmão, que coisa maravilhosa, que esse Deus soberano do universo, Ele não só se reconciliou com os homens em Cristo, mas Ele deu a mim e a você, igreja, esse privilégio de sermos seus embaixadores, de clamarmos ao mundo, olha, se reconciliem vocês também com Deus, porque Ele não fez o homem pagar pelos seus pecados, Ele sacrificou o seu próprio Filho. Então, esse propósito, esse chamado, ele foi dado a toda igreja como coletivo, em todos os nossos dias, independente de sentar na primeira fileira ou na última, independente de qual escala que você cobre, independente de você ter chegado aqui ontem ou você está aqui há 10 anos. Existe um grande propósito, uma grande comissão de reconciliar o mundo com Deus. E isso, meu irmão, é dar frutos dessa nova natureza. Mas, além disso, Deus também tem um propósito específico para cada um. Um propósito que não é compartilhado, algo que Ele colocou na sua vida, que só você é capaz de fazer, que Ele planejou do jeito certo para que você faça. E alguns podem dizer, Gabriel, mas você está dizendo que nós somos insubstituíveis? Em uma medida sim, meu irmão, porque Ele planejou algo especificamente para você. E pode até ser que se eu desejar não cumprir aquilo, ou se eu ficar dormindo, se eu ficar parado, Ele faça por outras pessoas, porque Ele tem um grande plano, mas Ele confiou isso a mim. Isso é lindo, porque sabe o exemplo de Cornélio, quando em alguma medida, que ele está falando do Espírito Santo, que ele está falando de queimar e de arder pelo Senhor. Algumas pessoas até cantam nesse sentido, e dá para encaixar uma coisa ou outra, mas o versículo que essa música está falando é um texto específico, que está lá em Jeremias. E quando Jeremias está falando isso, ele não está falando isso num contexto tipo, Senhor, eu quero mais de você, eu quero mais, eu te adoro, então vem Espírito Santo como fogo, deixa queimar. Jeremias não está falando isso, meu irmão. O que Jeremias está fazendo é desconfortável. Assim como talvez em algumas partes essa ministração possa ser desconfortável, mas nós não vamos ficar no desconforto, nós vamos acolher a palavra. Porque esse desconforto da correção, ele pode gerar em nossas vidas mudança. Porque Deus fala que Ele poda ao filho, aquele que Ele ama. Para quê? Para que fique podado? Não, para que cresça da forma correta. Então, o contexto do deixa queimar de Jeremias é um contexto seguinte, é um contexto light, um contexto tranquilo. É assim, Deus falou para Jeremias, Jeremias, vai lá, reúne os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. Ou seja, reúne quem manda. Reúne a chefia lá, porque essa galera está fazendo tudo errado. Eles estão sendo idólatras, eles estão queimando incenso no meu altar, queimando incenso a outros deuses. Eles estão em pecado. Essa era a missão light que Jeremias tinha para dizer. Mas não era só isso. O que Jeremias tinha para dizer era o seguinte, olha, e a consequência do seu pecado é a seguinte, vai vir um povo que vai se levantar de longe, ele vai atacar essa cidade, aleluia não, irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Ele está dizendo, olha, vai vir um povo que vai vir aqui, vai cercar a cidade, vocês vão passar fome, vão ficar no cerco, e por causa dos pecados de vocês, tudo isso vai acontecer, vai morrer gente, seus filhos vão ser levados escravizados, as suas mulheres serão levadas como escravo. Meu irmão, o que Jeremias está dizendo ali é uma tragédia, é um motivo de grande dor, de grande sofrimento, que Jeremias está dizendo sobre a própria cidade dele, sobre o povo dele, e ele está se reunindo na frente das lideranças do povo para dizer isso. Então é um momento muito crítico na vida de Jeremias, em que ele está decidindo se ele cumpre o que Deus confiou a ele para dizer, ou se ele se desvia e não faz aquilo que Deus mandou ele fazer.
E por que Deus está falando aquilo? Porque Deus é um Deus mau? Não. Deus está falando aquilo porque o desejo de Deus é que aquele povo se arrependa e possa ser livre. Assim como Deus manda Jonas para pregar em Nínive e fala, olha, a consequência do pecado é que vocês vão todos morrer, mas eles se arrependem e esse Deus misericordioso pode salvá-los. Da mesma forma, ele está falando com Jeremias, mas quando Jeremias prega aquilo, não tem arrependimento. Quando Jeremias prega aquilo, o filho do sacerdote prende Jeremias, açoita Jeremias e deixa ele preso a noite toda, amarrado num tronco de árvore. E o que Jeremias fala nesse contexto é, aí sim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho vontade de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, iludíbrio todo dia. O que isso está dizendo? Tem algumas palavras que não são do nosso dia a dia. Ele está falando, ele está pedindo as contas, irmão. Ele está falando que ele quer desistir. Senhor, você me convenceu, e eu fui lá e falei o que você queria que eu falasse, mas isso tem sido para mim um peso. Tem sido para mim uma vergonha, porque onde eu chego, eu tenho que gritar tragédia e destruição, e meus amigos já não gostam mais de mim, ninguém gosta mais de mim, eu só sofro punição por falar o que você tem mandado eu falar. É isso que Jeremias está falando, ele está falando para mim, não aguento mais. Mas aí no versículo 9 ele fala, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Ou seja, quando eu disse que vou me esquecer do Senhor e não vou pregar mais, um fogo queimando em meus ossos, que não me deixava desistir, mas me movimentava para falar a palavra de Deus. Um fogo que não me deixava descansar e me acomodar numa geração perdida, mas que fazia de mim boca de Deus para salvação, boca de Deus para arrependimento. Meu irmão, Jeremias não está num dia alegre, mas ele está disposto a se deixar queimar para que a palavra de Deus seja pregada. Ele está disposto a sofrer tudo aquilo para que o propósito do Senhor seja cumprido e aquelas pessoas possam ter a chance de serem salvas. Amém? É isso, meu irmão. É esse fogo que nós devemos estar dispostos a deixar queimar em nós. Algo que mesmo quando a minha carne fala que eu não quero aquilo, que eu não vou pregar, a consciência de que eu não sou simplesmente alguém falando que quer, mas de que eu sou um embaixador de Deus nessa terra. E eu respondo à minha pátria celestial. Eu faço a vontade do meu Deus. E através disso, vidas serão salvas. Amém? Meu irmão, esse era o propósito específico de Jeremias, assim como existe um propósito específico para cada um de nós aqui nessa noite. E sabe, às vezes, por diversos motivos, nós temos esse sentimento. E às vezes a gente fala de tentação e a gente pensa tentação como uma coisa boa, a minha carne tem vontade de fazer e eu não posso deixar. Mas é uma tentação, um desejo de desviar da vontade de Deus por coisas várias. Por quê? Seja porque eu cheguei um dia na igreja e eu senti que a galera está fazendo alguma coisa sem mim. Tem um grupo que se reuniu e eu não fui convidado. Seja porque eu sei que Deus tem um chamado para a minha vida, mas o meu líder não reconhece isso e não me dá uma oportunidade. Todas essas coisas se levantam como flechas na nossa mente para tentar nos tirar do centro do propósito dele, daquilo que ele tem para fazer através das nossas vidas. E sabe, nesses momentos é a hora da gente se levantar e não deixar que essas coisas nos parem, mas focar como Paulo no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque Paulo tem dificuldades ao longo de toda a sua trajetória. Ele vai pregar aos gentios e ele sofre perseguição. Ele vai pregar aos judeus e ele sofre perseguição do povo dele. Ele está o tempo todo passando por isso, mas, meu irmão, ele não está disposto a deixar que a palavra de Deus sobre a vida dele caia. Ele vai cumprir tudo o que Deus tem para ele cumprir. A ponto de mesmo porque Paulo recebeu uma palavra de que ele pregaria aos judeus, que ele pregaria aos gentios e que ele pregaria aos reis. Então, em certo momento, Paulo e ele está animadaço, ele está pilhado, é aquele versículo com Silas, e eles cantam na prisão, e eles não deixam aquilo para eles, e as cadeias se rompem, o sobrenatural se manifesta, e eles continuam pregando. Mas tem um dia também, em que Paulo está na cadeia, e ele não está nessa animação toda.
ele não está naquele dia que ele está bem. E nesse dia, meu irmão, o próprio Jesus aparece para ele, ele fala: Paulo, Paulo, importa que você pregue em Roma. Meu irmão, você tem noção do que é esse cara que tem dedicado a sua vida, dia após dia, a viver o propósito do Senhor, a ponto de Jesus chegar no dia que ele está desanimado e fala: Paulo, eu preciso de você em Roma. Meu irmão, o Senhor precisa de você em vários lugares. Ele precisa de você naquela sala, Ele precisa de você naquela faculdade, que ninguém acredita que você é capaz de chegar. Ele precisa de você naquela sala, que só tem a galera de alto nível, que só tem a galera que estudou, os filhinhos de papai, que estudaram no colégio tal, no colégio tal. Ele precisa de você naquela sala. E, meu irmão, você vai chegar lá. Porque o Espírito de Deus habita dentro de você e te capacita. Então, toda a prova que você vai passar, a prova mesmo, concurso, prova, faculdade, meu irmão, o Espírito Santo te capacita. O sopro do Deus vivo dá sabedoria aos homens. E você vai estar capacitado para os lugares altos onde Deus tem te chamado. Porque importa que você pregue em vários lugares. Importa que o João pregue na faculdade de medicina. Importa que a Renata pregue naquele meio de artista. Sabe, que só tem os caras muito descolados, muito papo cabeça. Importa que você pregue lá. Importa que aquilo que tem brotado dentro de você como inspiração chegue também nesses lugares. E a capacitação sobrenatural para cada uma dessas etapas. Nós não fomos deixados sozinhos, o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos capacita a chegarmos no plano, a estarmos no lugar certo, para que Deus possa nos pensar e nos colocar nos lugares de influência. Amém? Meu irmão, isso é maravilhoso, porque existe um plano de Deus para a sua vida e Ele não vai passar sem que a gente cumpra. Isso pode acontecer? Pode. Sabe, não sei se você já ouviu falar que quem tem promessa de Deus não morre. Antes fosse, meu irmão, morre sim. Por quê? Porque Deus escreveu todos os nossos dias? Escreveu. Mas Ele deu a nós o poder de decidirmos sobre a nossa vida. De cumprirmos o que Ele tem dito ou de não cumprirmos. De nos empenharmos no propósito dEle ou de vivermos a nossa vida só olhando para essa terra. E Paulo fala que se nós vivemos essa vida sem pensar na eternidade, aí nós somos os mais infelizes dos homens. Mas nós não. Nós somos aqueles que estão vivendo essa vida. E cada passo que a gente dá ecoa na eternidade. Cada passo que a gente dá, cada dia que a gente se levanta, é para cumprir um propósito que vai muito além das nossas vidas. Que eu posso morrer, o meu nome ser esquecido, mas o que Jesus fez através da minha vida vai ecoar por gerações. O que Jesus tem para fazer através da sua vida vai chegar em lugares que você nem imagina. Amém, meu irmão? Eu fico animado com essa palavra. Por quê? Porque isso é poderoso demais, foi confiado a nós. E sabe, a gente já está caminhando para encerrar, porque eu quero dar um bom tempo da gente orar junto no final. Um grande homem de Deus que também passa por uma situação como essa. Como? Uma situação em que ele fica desanimado, em que ele não está cumprindo aquilo que Deus planejou exatamente para ele, é Timóteo. Timóteo é um jovem como eu e você, um jovem privilegiado, um jovem que nasceu numa família temente ao Senhor, como tem alguns aqui que nasceram numa família cristã. Um jovem privilegiado que tinha uma responsabilidade muito alta para um jovem daquela época. Ele vai liderar uma igreja ainda muito jovem. Mas sabe, Paulo fala para ele em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, ei Timóteo, que você reavive o dom que está dentro de você. Eu sei que existem pessoas nesse lugar que já receberam palavras sobre chamado, sobre dons, sobre ministérios, e talvez por coisas da vida, por outros problemas, coisas que se levantaram, talvez a gente não esteja tão atento a isso mais, talvez isso não ocupe os nossos sonhos, os nossos pensamentos, mas eu fui trazido aqui nessa noite para dizer, ei meu irmão, reaviva o dom que há em ti.
Porque importa que você pregue, porque o Senhor tem confiado a você o ministério da reconciliação, para pregar lá fora, para as pessoas serem alcançadas nesse grande avivamento, para que a nossa geração não deixe passar o que o Senhor nos confiou, para que você pregue dentro da igreja, para que você pregue nos púlpitos, nas cadeiras, para quê? Para que o corpo de Deus seja edificado e que nós possamos estar bem ajustados para cumprir o que Deus tem para nossas vidas. Sabe, tem pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia, que se afastaram, que enfraqueceram na fé, que perderam aquele nível que estava vindo. Tem pessoas que nem estão congregando. Mas Hebreus fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então você já comprou essa parte, você está aqui, o auditório está cheio, coisa linda. Mas ele fala que o contrário de deixar de congregar não é simplesmente frequentar a igreja, mas é fazer admoestações, é nos consolarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, ensinarmos uns aos outros. E sabe, meu irmão, esse é uma responsabilidade grande demais para ficar só com o púlpito. Quando eu estou sentado do lado do meu irmão, existem coisas na minha vida para serem passadas para a vida dele, e coisas na vida dele para alimentarem a minha vida. E nós vamos animando uns aos outros para que a gente cumpra tudo que Ele tem para a gente cumprir nessa geração. Nós vamos nos estimulando, ensinando, porque a igreja é isso. Deus não simplesmente colocou a gente num lugar para que a gente fosse como na velha aliança, que o povo tinha que se reunir para ouvir o que o sacerdote tinha a dizer. Ainda existem pastores, dons ministeriais, e eles são bênção, mas dentro de cada um de nós, que é a igreja, já existe uma capacidade de ajudarmos uns aos outros, porque nós não somos apenas membros, nós somos partes uns dos outros, nós somos corpo de Cristo nessa terra, para continuar o que Ele já começou, amém? Meu irmão, isso é lindo. Isso é lindo, porque existe um propósito para ser cumprido através das nossas vidas. E nós não vamos deixar isso passar. Nós não vamos ser como aquela figueira, que passado o tempo de dar fruto, ainda não dava fruto. Pelo contrário, nessa noite, esse alerta tem sido trazido da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida, de que já que nós estamos nesse lugar privilegiado, que nós temos sido bem alimentados, fortificados, animados na fé, meu irmão, que nós produzamos frutos. E frutos que não se restringam a essa vida, mas frutos que se estendam pela eternidade. Existem pessoas dependendo daquilo que está na sua vida. Existem pessoas aqui dentro que dependem do seu conselho, dependem de você se esmerar na palavra, estudar mesmo, para trazer para elas uma revelação que vai mudar a vida delas. Dependem da sua oração de intercessão, para cobrir elas na brecha, para que elas possam chegar em lugares ainda mais distantes. Meu irmão, existe algo que foi confiado a você. E nós não vamos deixar que isso passe de nós. Nós vamos cumprir aquilo que Deus confiou a nós, amém? Uma outra parte interessante desse primeiro versículo que a gente leu sobre a figueira é que existe também um papel de intercessor. E sabe, esse papel estava restrito em um certo momento a Jesus, mas ele foi compartilhado a nós que somos igreja. Nós somos também intercessores. Nós somos intercessores porque talvez, eu acho difícil, mas talvez você tenha lido esse versículo e você tenha falado, cara, estou frutificando, mas estou frutificando, meu irmão, adoidado. Estou frutificando a 100 todo dia. E, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Talvez você esteja hoje no ápice da sua vida como cristão, mais fervoroso do que nunca. Bênção, meu irmão. Mas talvez você não esteja. E essa noite é um convite do Senhor para que você esteja de volta. Eu estou sendo usado aqui bradar para que você esteja de volta, não somente de volta para Deus, mas de volta para o propósito que Ele confiou a você. E assim como existiu esse intercessor, que é o agricultor, também existe uma figura que eu amo, de intercessor em Arão, ainda na velha aliança, e ele, em certo momento, ele é intercessor pelo povo de Israel, para que aqueles que pecaram não se perdessem. Então eu quero te convidar a abrir lá em Números, no capítulo 16. Números capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 41, mas eu já vou te contextualizar. O que é importante a gente ter em mente para chegar em Números? Primeiro, que eles estavam vivendo sob a lei, e a lei não expressava Deus como Deus é, ela era apenas uma sombra. Então existiam coisas sobre o caráter de Deus, a bondade de Deus, que eles não entendiam naquela época, mas que nós hoje entendemos porque nós vimos Deus em Jesus.
Nós vimos um Deus que não mata, mas ressuscita. Um Deus que não coloca doença, mas cura. Um Deus que ia por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Então, nós já temos plenitude desse Deus, porque nós vimos Ele em Jesus. Mas naquela época eles não tinham essa visão ainda. E segundo, Arão aqui, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele escolhido para representar o povo diante de Deus. Então, essa função de sacerdote, na nova aliança, porque a aliança de Arão já passou, o nosso novo sumo sacerdote é Cristo Jesus ressurreto. Mas ele também nos fez, segundo Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para sempre. Amém. Então, esse Jesus, ele não só nos salvou, ele nos fez sacerdotes de uma nova aliança. Por isso que nenhum de nós precisa mais vir ao líder: Valzinho, me fale sobre Deus. Pastor, me fale sobre Deus. Porque esse Deus habita dentro de nós. Então, nós fomos feitos sacerdotes. E é por isso que eu quero que você veja o que vai acontecer com Arão aqui, se colocando no lugar de Arão. O contexto de Números 16 é que o povo tinha pecado e eles pecam uma vez. A lei de Moisés era isso, a lei é cumprida, mas aquela lei é dura demais para o povo. Então se levantam dentro das autoridades do povo um espírito de rebelião. E Corá se levanta no momento que é conhecido como a rebelião de Corá. E ele reúne outros líderes do povo, outros levitas, e falam: acaso Deus só fala através de Moisés? Nós também não somos povo de Deus, levitas, não fomos escolhidos para servir a Deus, então Moisés está errado e nós vamos nos levantar contra Moisés. Meu irmão, isso é algo impressionantemente poderoso. Na Bíblia, sempre que você lê um princípio de rebelião se levantando, é uma das coisas mais rápidas que vem sobre ele, é o juízo, é a consequência desse pecado de rebelião. Para que o pecado de rebelião não se alastre, essas pessoas caem muito rapidamente. E isso é perigoso demais, nós devemos sempre estar atentos ao que nós falamos dos nossos pastores, dos nossos líderes, daqueles que são investidos de autoridade no nosso ministério, na política. Sabe por quê? Existe até um momento que Moisés está errado, mas Moisés errado era a autoridade constituída por Deus. E quando Moisés errado, a autoridade constituída por Deus, se levantam contra Moisés, Deus não vai em Moisés falando assim: Moisés, você está errado. Ele está falando: ei, eu constituí Moisés líder e eu falo com ele face a face. Vocês não temeram se levantar contra Moisés? É nesse nível que Deus trata. Por quê? Porque se Deus constituiu autoridades, irmão, nós não podemos nos levantar contra essas autoridades. Mesmo que essa autoridade de Moisés estivesse errada, Deus não aprovou a ação de Midian e Arã contra Moisés. No caso de Corá é pior ainda, porque Moisés estava certo. E mesmo assim ele se levanta contra Moisés. Então o que Moisés fala? Olha só, vocês acham que vocês falam com Deus da mesma forma que eu falo? Então, façam o seguinte, peguem um incensário e vamos abrir, e vamos ver se Deus está falando comigo ou com vocês. Mas quer saber, se Deus não está do meu lado, que vocês tenham uma morte natural. Mas se Deus está do meu lado, que a terra se parta e vocês sejam tragados ao Hades. Esse é o nível da consequência do pecado de Corá, da consequência do pecado de rebelião contra a autoridade constituída por Deus. E é exatamente isso que acontece, numa coisa meio Hollywood da vida. O chão se abre e consome Corá e todos aqueles que se levantaram com ele. E é um momento muito marcante, um momento doloroso, uma tragédia, meu irmão. Vidas foram perdidas por causa da rebelião. Mas sabe que logo em seguida o povo já se levanta em rebelião de novo. O povo era um povo de dura cerviz, que não estava disposto a obedecer o Senhor e a cumprir aquilo que ele tinha para dizer. Então esse povo em rebelião, novamente a consequência do pecado desse povo é a morte. E a praga se levanta no meio de Israel por causa de Deus, não por causa do povo que se levantava contra Deus e contra a sua autoridade. Por causa do povo que estava pecando em rebelião. Mas onde nós vamos ver Deus? Na sua misericórdia, na cura. Porque se levanta uma praga, mas Deus não deixa aquilo daquele jeito. Pelo contrário, Moisés, que é homem de Deus, ele vai falar para Arão, lá no versículo 41,
Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, passando, e... Aqui, estou no versículo errado. E o que vai acontecer é que a praga se levanta no meio do povo e as pessoas começam a morrer. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, depois dessa grande introdução, é a atitude de Arão no contexto da praga. Lá no versículo 46, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Então Moisés, diante daquela aliança que ele estava ainda, e nós devemos olhar isso com os óculos do Novo Testamento, que a consequência do pecado não vem necessariamente de Deus, mas é simplesmente o pecado tem um fruto de morte e destruição. Moisés vê que a praga se levantou, e no versículo 47, e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava de pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. Então eu quero que você imagine essa cena. A praga já começou no meio do povo por causa do pecado, e as pessoas estão morrendo, mas Arão é sumo sacerdote do Deus vivo. Deus confiou a ele autoridade e poder, assim como ele confiou a nós, que somos sacerdotes do Deus vivo. Amém.